Aqueles primeiros povoadores, que eram compostos, em primeiro lugar, pelos soldados portugueses que vieram para cá, acompanhados pelos negros escravos, depois pelos casais açorianos, que vieram também de Portugal, só que das ilhas dos Açores, e, finalmente, os índios que haviam já sido catequizados pelos jesuítas e foram assentados junto à aldeia. Esses grupos povoadores e fundadores daquilo que viria a ser a nossa grande história de Cachoeira, eles foram os que deram início a um processo que culminou com o dia 5 de agosto de 1820 e antes disso com a assinatura de Dom João VI, rei de Portugal, do alvará que criava a Vila Nova de São João da Cachoeira lá no dia 26 de abril de 1819. Este processo foi um processo longo, um processo que passou por diferentes momentos, momentos de conquistas, momentos de derrotas, como é a vida de qualquer lugar e de qualquer ser humano. Mas o povo de Cachoeira, os fregueses, como se dizia, da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira, que havia sido instituída em 1779, já tinham percorrido um caminho que, digamos assim, os credenciava a ter um pouco mais de liberdade sobre as decisões do lugar em que eles viviam, as decisões dos seus negócios, as decisões da sua justiça, as decisões administrativas, que até então eram todas dependentes de Rio Pardo. Cachoeira, naquele tempo, havia crescido muito. Por quê? Porque geograficamente, aquele lugar, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira, ficava no centro do Rio Grande do Sul, um lugar de passagem de tropas, um lugar de passagem de muita gente no ir e vir do desbravamento daquela terra, que acabou transformando aquele lugarejo num entreposto comercial, como dizia o historiador Aurélio Porto. Todo mundo que passava em direção ao norte do estado, ou mesmo a outras regiões daquilo que viria a ser o estado do Rio Grande do Sul, que ainda era uma província, chegavam no povoado de Cachoeira para se abastecer de gêneros, para colocar os animais para descansar e também para se alimentarem. E isto fez com que o lugar crescesse em número de casas, em número de habitantes e em vontade de ter autonomia. E isto só foi conseguido quando Dom João, atendendo ao apelo de alguns cachoeirenses daquele tempo que se reportaram ao reino para pedir que a freguesia se transformasse em vila, este ato, de fato, só foi se concretizar em 5 de agosto de 1820, quando então a Cachoeira Vila Nova de São João da Cachoeira foi de fato instalada e houve a eleição dos 3 primeiros vereadores.